nuvem, Senhor de todas as sementes, ele e os seus discípulos, céus e semelhantes, graça e paz a todos. Mateus capítulo 14, a partir do verso 22 até o versículo 33, trata de um episódio importantíssimo. Jesus acabara de fazer a multiplicação dos pães e dos peixes e já era tarde, então Jesus insiste com os seus discípulos para que embarquem e atravessem para o outro lado do mar. E Jesus iria ficar para despedir as multidões. E ele fez isso. Enquanto os discípulos entraram no barco para atravessar o outro lado do mar, Jesus então fica só para se despedir das multidões. Quando ele despediu as multidões, Jesus foi orar. E ele ficou só, foi para o monte, e ali ele estava orando sozinho. Enquanto isso, meus queridos, os discípulos enfrentaram uma grande tempestade. Esse é o texto. Eu vou ler aqui para que você entenda. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava muito longe da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, isto é, das 4 da manhã até as 6, ainda estava escuro, foi Jesus ter com os seus discípulos andando por sobre o mar, das 3 da manhã até as 6 da manhã. E Jesus foi lá, foi socorrê-los naquelas dificuldades imensas. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram com muito medo e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Aqueles homens ali apavorados de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem, Pedro. E Pedro, descendo do barco, começou a andar por sobre as águas. Mas a Bíblia diz que ele olhou para as ondas, teve medo e começou a submergir. E ele gritou então, dizendo: Senhor, salva-me. Prontamente Jesus estendeu as mãos e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Oh, meus queridos, e subiram ambos para o barco, cessou o vento, veio a calmaria. E todos ficaram maravilhados e o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Está aqui, meus queridos, os discípulos, em primeiro lugar, atravessando uma imensa dificuldade em obediência ao Senhor. Eu gostaria que você entendesse, em primeiro lugar, isso. Muitas vezes nós sofremos, muito, por causa de nossos erros, por causa de nossas desobediências. Mas muitas vezes nós sofremos por obediência, por exatamente estar fazendo a vontade de Deus. É o caso aqui dos discípulos. Jesus os compeliu a embarcar e passar para o outro lado. E eles obedeceram. E nessa obediência, já tardezinha, eles remando, de repente o vento contrário e começou a soprar muito forte, as ondas foram se agigantando e eles começaram a atravessar muitas dificuldades. A noite inteira, praticamente, remando contra os ventos e cansados e atormentados. Que tribulação, E tudo por obediência ao Senhor. Então eu gostaria que você entendesse essa primeira lição. Muitas vezes atravessamos dificuldades por viver uma vida de piedade. Nem sempre. A vida de oração, a vida de leitura da Bíblia, a assiduidade aos cultos e um compromisso verdadeiro com Cristo não quer dizer que isso nos isente de tribulações. Pelo contrário, às vezes elas virão com até mais intensidade. Segunda grande coisa que nós aprendemos aqui é que Jesus era um homem de comunhão com Deus.
Jesus era Deus, mas ao mesmo tempo ele vivia em comunhão plena com Deus. Jesus, ele ficou só porque ele queria orar sozinho, meus queridos, e ele passou lá horas e horas no monte orando sozinho, clamando, né, suplicando a graça de Deus, né, para as pessoas, intercedendo até mesmo pelos discípulos que estavam atravessando aquelas terríveis tempestades. Este ensinamento é precioso porque é o exemplo de Jesus. Eu e você precisamos tirar horas em oração. O homem de Deus, o homem precisa de orar. Nós precisamos ter esta vida, né, a sós. Muitas vezes orar coletivamente é preciso, necessário e é bom. Mas há muitos momentos da vida que precisamos estar a sós com Deus, clamando, suplicando, rogando as suas bênçãos, né? Pedindo que Deus abençoe o nosso mundo, que nós intercedamos pelo nosso país. Precisamos muito, meus queridos. Precisamos orar por nós mesmos, por nossas famílias, para que Deus nos livre das tentações e nos faça louvá-lo sempre. A outra grande lição que nós podemos ter deste texto é que nas horas mais sombrias da vida, o Senhor está presente, o Senhor se faz presente. Nas horas mais difíceis, quando eles estavam cansados, a noite estava longa, os ventos contrários, o barco parecia ser açoitado de um lado para outro como uma folha de papel. Eles sem controle algum, parece que as forças estão acabando e de repente eles olham de longe e vê o Senhor. O medo era tão grande, eles estavam tão cansados, tão apavorados, que eles confundiram o socorro com uma tribulação maior. Eles viram o Senhor, pensaram que era um fantasma e ao invés de se alegrarem, ficaram com muito mais medo e gritaram. Mas era o Senhor que estava ali, meus queridos, para socorrê-los. E Jesus então disse: não temais, sou eu, não precisam ficar com medo. Meus queridos, vale a pena obedecer a Cristo, né? Porque nas horas mais complicadas da vida o Senhor vai estar presente. A verdade, Ele vai estar presente sempre. Ele estava presente com eles lá no monte, orando por eles, intercedendo para que aquele vento, os ventos, né, não soprasse além do limite, que o barco não naufragasse e que eles vencessem aquelas dificuldades que eles estavam atravessando. Isso é importantíssimo. Eu e você precisamos aprender esta grande e maravilhosa lição. E a outra lição que eu posso aqui trazer para vocês nesse texto é a vida de Pedro. Pedro, quando viu Jesus dizendo: sou eu, não temais, ele disse: se és tu, Senhor, manda que eu vá ter contigo. Jesus disse: vem, Pedro. E Pedro então foi e começou a andar por cima daquelas águas tumultuadas e ondas bravias, o vento soprando, e Pedro estava andando. Até que de repente ele tira os olhos do Senhor e começa a olhar para o tamanho dos ventos, o tamanho das ondas, o tamanho da tempestade. E aí, meus queridos, ele começou a afundar. Não tire os olhos do Senhor, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. É o que diz o autor da carta aos Hebreus. Olhe para Cristo, não importa o tamanho das ondas, olhe para Ele. Mas se você estiver submergindo, faça como Pedro: Senhor, salva-me, Senhor, salva-me. E o Senhor prontamente estende as suas mãos e te pega, tá bom? Deus te abençoe, tenha um bom dia, para a glória de Deus.